Fala, meus amigos de bancada, boa noite. Helder Silva, Visão de Águia. Bem, eu quero dar um toque aqui para os amigos aí que tá começando agora, né? Fica na dúvida aí qual é o processador, qual é o PMIC e qual é a memória, como identificar esses componentes. Pois bem, aqui eu tenho várias placas, tá? Essas placas eu deixo guardadas, são sucata de aparelhos antigos, aparelhos novos, são placas queimadas, placas que não teve mais jeito, tá? Então, o que é que eu faço com essas placas? Eu guardo para me remover componentes de quando eu preciso. Eu venho aqui e removo um capacitor, um resistor, um diodo, tá? Então daqui são essas placas sucata, eu guardo todas as placas sucata, que é justamente para mim ter peça de reposição nos novos aparelhos. Helder, capacitor e bobina desses aparelhos que são subexcelentes, que já não servem mais, serve para placas atuais? Serve, dependendo do modelo capacitor que você está precisando. Pois bem, a dica é como saber identificar o PMIC, a memória e o capacitor. Tá, vamos começar aqui por essa placa: processador, PMIC e memória. Pois bem, o processador, ele é um quadrado perfeito, tá? Sempre ele vem acompanhado pelo cristal oscilador. Aqui tem um cristal oscilador. E a memória, ela é um retangular, como esse aqui. Então eu sei que esse quadrado perfeito aqui é o meu processador. Ao lado dele eu tenho aqui o meu cristal oscilador. E aqui eu tenho a minha memória, porque ela é um retângulo. Já o meu PMIC, ele é cercado por bobinas grandes, tá? Então aqui eu tenho um quadradinho, aqui eu tenho o meu cristal oscilador, também na área do PMIC, e aqui eu tenho as minhas bobinas, tá? Chamadas de saídas buck. Aqui ó, bobina, 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 bobina. E ao lado dele eu tenho o cristal oscilador. Então o processador, ele tem o cristal oscilador. O PMIC, ele trabalha também com cristal oscilador, e também a parte de radiofrequência também tem um cristal oscilador aqui, tá? Então é fácil identificar. Nessa placa aqui, eu tenho aqui nessa placa a minha memória, que é um retângulo, tá? Ao lado eu tenho aqui o meu processador, que é um quadrado, e ao lado dele aqui, ó, bem aqui eu tenho o meu cristal oscilador, tá? Helder, e a bobina lá das saídas buck, se você observar desse lado aqui, ele só trabalha com parte de radiofrequência da placa, tá? E a radiofrequência, como eu falei, ele tem o que? O cristal oscilador aqui. Já para mim achar o meu PMIC, eu sei que em volta do PMIC ele sempre tem o que? Bobinas grandes chamadas de saídas buck. Aqui eu tenho o meu PMIC e ao redor dele eu tenho aí, ó, né, bobinas. Vamos para a próxima placa. Essa outra placa aqui, eu tenho aqui o meu quadrado perfeito, tá? Esse quadrado perfeito aqui é o meu processador. Ao lado aqui eu tenho um retângulo. Esse retângulo é minha memória. Aqui em cima eu tenho a parte de Wi-Fi, tá ali meu cristal oscilador. Aqui desse outro lado eu tenho o meu PMIC, tá aqui o PMIC. Tá, eu tenho as saídas buck, que são as bobinas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bobinas. E ao lado dele eu tenho o que? O meu outro cristal oscilador. Então eu sei que esse aqui é o meu PMIC. Aqui eu tenho o processador e aqui eu tenho memória. Próxima placa, eu tenho uma placa do Mega, tá? Desse lado aqui eu tenho o meu processador. Por que eu sei que é o processador? Porque aqui ele tem um cristal oscilador. Se esse aqui é o processador, então cadê a memória? A memória e o PMIC encontram-se do outro lado da placa. Se eu retirar essa placa aqui e virar do outro lado, tá a minha memória e tá o meu PMIC. Vamos para a próxima placa. Aqui. Próxima placa, tá? Eu tenho aqui meu processador. Aqui eu tenho meu retângulo, que é a memória, tá bom? Mais em cima que eu tenho aqui, eu tenho meu PMIC, tá? Tá aqui as saídas buck, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bobinas, tá? E aqui, ó, se você prestar atenção, esse retangular aqui, isso aqui é um cristal oscilador, tá? O cristal oscilador, ele tem do modo como tipo um microfone, e aqui nós temos também esse outro modelo de cristal oscilador, que é justamente esse carinha aqui, ó, esse preto comprido aqui, tá? Isso aqui é um cristal oscilador. Vamos para a próxima placa.
nós temos essa aqui eu já removi. Placa, essa aqui, tá? Essa aqui é de um tablet. Logo de cara já deu para reconhecer aqui quem é memória e quem é o processador, né? Então aqui esse retangular aqui eu sei que é a minha memória. O processador é justamente esse cara aqui, ó, quadrado perfeito. Aí embaixo dele eu tenho esse aqui que é o cristal oscilador, parece um microfone. Mas em cima, aqui eu tenho o meu PMIC, que é o gerenciador de carga, chamado de Power Manager, tá? Como que eu sei que ele é o PMIC? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 bobinas grandes, chamadas de saídas buck. E bem embaixo dele aqui, ó, eu tenho outro modelo de cristal oscilador, tá? O PMIC, o processador e a parte do Wi-Fi ali, todos trabalham com cristal oscilador, tá, gente? Aqui, vamos achar outro cristal oscilador para ver nossa área aqui. Acho que esse aqui eu já até tirei, só tem esses dois aqui, tá? Tá, tem esses dois. Aliás, tá aqui do outro lado, ó. Tá? Cristal oscilador, são 3 cristais oscilador em cada placa. Então vamos lá para essa outra placa, da mesma forma. Essa aqui já tá toda detonada, que eu já tirei muito componente. E quando eu tava aprendendo só, eu aprendi nelas. Então aqui eu tenho meu PMIC, eu tenho o meu processador e aqui eu tenho minha memória. Vou passar logo rápido porque o vídeo tá ficando muito longo. Processador, cadê? Processador, memória, tá? E aqui eu tenho o meu PMIC, tá faltando as bobinas que eu já tirei também. Da mesma forma essa placa, tá? Aqui eu tenho a minha memória, aqui eu tenho meu processador. Aqui eu tenho um cristal oscilador, tá? Que faz parte da rede frequência, da rádio frequência. Aqui eu tenho outro cristal oscilador, tá? E o PMIC é esse aí, ó, cheio de bobina, tá? Aqui tá faltando algumas porque eu já tirei. Vamos lá. Essa aqui também tá fácil. Processador, memória, tá? PMIC. Esse aqui é o PMIC. Esse aqui já também já tá sem o cristal oscilador que eu já tirei. E é isso, gente. Então fica fácil de identificar a diferença entre o processador, memória e o PMIC. Tá bom? Espero ter ajudado.